Então é isso, gente. Enquanto o pessoal vai ajustando ali, você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17. A gente vai ler o final da oração, como o Everton disse aí. Nós vamos ler aí do versículo 20 ao versículo 26 e finalizar a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Então, João 17, a gente vai ler do 20 ao 26. Amém? Vou esperar vocês acharem aí. Glória a Deus. João 17, 20 ao 26 diz assim: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, obrigado. Jesus, obrigado porque a sua oração intercessória é uma oração que nos afeta e que ainda protege e guia a tua igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar de tal maneira a ponto de dedicar a vida, as palavras, as ações em nosso favor, para a tua glória. Que possamos hoje olhar para esse texto e meditar nas verdades que estão aqui e que isso possa trazer transformação para nós, mudança para nós, ó Pai, que possamos sair daqui maduros, conscientes da tua vontade e que o seu nome seja glorificado. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então nós estamos aqui concluindo a oração sacerdotal de Jesus. É bom lembrar que essa oração é uma oração posterior à ceia. Jesus reúne com os seus discípulos, reúne a princípio com 12. Essa oração já é a oração escutada por 11. Um traidor acabou de deixar Jesus para poder entregá-lo, né, as informações ali às autoridades da época para que Jesus pudesse ser preso. Esse é o próximo capítulo. Agora estão os 11 aqui escutando atentamente o que Jesus tem a dizer. Ele já falou, já usou a linguagem da videira verdadeira, já falou do objetivo e o propósito dos discípulos, frutificar, e eles precisam realmente dar muito fruto. E agora Jesus ora, se entregando. Oração sacerdotal porque Jesus se consagra por esse momento. Pede a Deus que seja a Ele restituído a glória. Ora pelos discípulos e agora ora por aqueles que iriam crer na mensagem dos discípulos. E essa oração, então, é especialmente dedicada a nós. Você precisa se ver como alvo dessa oração de Jesus. E ele começa assim no versículo 20. Vamos ler ponto a ponto novamente. Não peço somente por estes, ou seja, pelos discípulos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Ou seja, nós somos esse que fomos alcançados por meio do testemunho dos discípulos. Afinal de contas, os discípulos, eles pregaram o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Alguns desses discípulos guardaram essas informações para que nós pudéssemos ler hoje. O próprio evangelho de João e Mateus, Marcos e Lucas são registros daquilo que os discípulos fizeram, daquilo que eles falaram e daquilo que eles perceberam em Jesus. O que eles observaram das palavras de Jesus, do ministério de Jesus, estão registrados aqui. Se não com palavras, pelo testemunho. Nós sabemos que
as suas palavras e testemunho foram preservados em evangelho para nós. E é por meio da pregação desse evangelho que nós cremos em Jesus, que nós nos tornamos íntimos das mesmas histórias que Jesus e os discípulos viveram, a ponto de, quando a gente contempla com mais atenção, a nossa percepção parece que a gente viveu, parece que a gente estava ali, sentado no pé do monte, quando Jesus fala do seu sermão, quando ele libera o seu sermão, que nós estávamos lá quando o mar se enfureceu, parece que nós estávamos lá vendo as mulheres chorando, quando Lázaro estava morto. Nós estamos acompanhando essa história não só como espectadores, mas como pessoas presentes. E isso é um dom de Deus. Isso é o que o Espírito Santo faz quando nós escutamos as palavras, o testemunho dos discípulos. Nós cremos, fé é gerada no nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós escutamos a palavra de Deus registrada, o testemunho dos discípulos registrado, fé é gerada em nosso coração. Nós começamos a perceber essa realidade, antes oculta, agora cada vez mais objetiva, mais concreta diante dos nossos olhos. Quando nós escutamos Jesus ou qualquer um dos outros discípulos dizendo arrependam-se, parece que ele está dizendo a nós. Parece que essa mensagem está sendo direcionada ao nosso coração, se encaixando na nossa realidade, no nosso contexto. O que faz a Bíblia, a mensagem, a palavra de Deus ser tão real, tão perceptível, é que de fato o Espírito Santo está operando para que seja assim, para que não seja simplesmente uma história contada, um relato guardado, uma notícia antiga, mas seja viva e verdadeira para nós, para o nosso coração, para a nossa realidade, a ponto de nós dizermos, eu creio. Porque é isso que o texto está dizendo, aqueles que vierem a crer em mim por meio das palavras que eles falarem, ou seja, pessoas estão crendo em todos os cantos do mundo, em todas as eras, há mais de 2000 anos, pessoas estão se ligando, crendo, e essa palavra crer é a palavra semelhante para fé, é a palavra semelhante para confiança, é a palavra semelhante para bom depósito. É como se nós estivéssemos confiando, entregando alguma coisa a Jesus. Nós, de fato, estamos entregando o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança nas palavras que estão chegando a nós por meio do testemunho de vários irmãos. Os discípulos testemunharam isso às igrejas, as igrejas testemunharam isso às regiões, às cidades, aos países, e cá estamos nós, crendo na mensagem que foi anunciada. Não importa quem pregou o evangelho para você, se foi uma pessoa, se você foi uma igreja, se foi um grupo de estudo, se alguém falou no seu trabalho, se foi um parente que te incentivou, lê a Bíblia. A questão é que esse testemunho gerou fé no nosso coração e nos fez a chegar perto de Deus, nos fez a chegar diante de Jesus. E agora contemplar a oração, sabendo que Jesus já havia, como diz, ele já sabia que essas coisas iriam acontecer, é realmente satisfatório. Saber que Jesus orou por nós, mesmo quando a gente nem existia, mesmo quando a nossa fé nem estava nele, mas ele já havia orado por nós, aqueles que creriam na mensagem que chegaria a eles. Amém? Como é bonito ver quando as pessoas vão se convertendo, quando as pessoas vão crescendo em fé, através do bom testemunho. Pessoas compartilhando o Evangelho, compartilhando Cristo com pessoas. Não importa se foi de uma maneira formal, como numa pregação, se foi uma conversa informal no trabalho, num ponto de ônibus, aquela conversa, se foi um vídeo que você viu, a questão é se tinha pregação do Evangelho, fé foi gerada no seu coração, te atraindo para perto de Cristo, te atraindo para os planos de Deus. É por isso que Jesus orou, para que por nós, a fim de que todos sejam um, né? Versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A oração de Jesus é para que nós que escutamos o Evangelho sejamos atraídos a Jesus, e não somente a Jesus, mas também uns aos outros. É como se ele estivesse ajuntando um povo, uma família, uma nação, e realmente o desejo de Deus é que a gente fique cada vez mais ligados. O desejo de Deus é essa unidade, que é uma unidade que é reflexo de quem Deus é. Nós não pensamos
muito sobre essa ideia de quem Deus é, e isso interfere na nossa prática diária. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem é Deus? Alguém poderia te perguntar isso. Responda quem é Deus. Deus é a Trindade, a triunidade das pessoas divinas. Olhar para a teologia da Trindade faz a gente entender um pouco dessa unidade, porque Deus é um ser, 3 pessoas, não são 3 seres distintos, mas uma unidade indivisível, uma unidade perfeitamente relacionada e relacionável. Deus, antes de qualquer outra coisa existir, já existia em perfeita harmonia e comunhão. Deus é uma família. Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Santo Agostinho, por exemplo, dá essa imagem, né, e eu já falei isso com algumas vezes aqui, de que Deus, o Pai, é o amante, o Filho, Jesus, é o amado, e o Espírito Santo é o vínculo do amor entre o Pai e o Filho. E a gente acabou de ler isso em João 17, de como Deus, o Pai, ama o Filho e entregou todas as coisas em sua mão. Nós olhamos para o Evangelho e percebemos essa perfeita relação entre o Pai e o Filho, e como o Espírito Santo trabalha para que esse amor e esse vínculo sejam perfeitos e eternos. Esse mesmo amor e essa mesma relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, relação eterna e perfeita, é quem Deus é. É quem Deus é. E quando Ele cria a humanidade à sua imagem e semelhança, no mínimo, Deus deseja que a sua humanidade seja um reflexo de quem Ele é. Não é isso? Seja um reflexo dessa comunhão eterna, de amor. Nós não vemos na Trindade, na triunidade de Deus, alguma das pessoas da Trindade tentando ser o maior, ou subjugar o outro. É uma unidade perfeita, é uma relação verdadeiramente em amor, em respeito e em serviço. O Pai procura a glória do Filho, o Filho procura a glória do Pai, o Espírito Santo testemunha da glória do Pai e da glória do Filho. Nós conseguimos enxergar uma relação gloriosa e perfeita. É quem Deus é. Nós, seres humanos, deveríamos, no mínimo, refletir nessa realidade quem Deus é. Nossas relações, nossa vivência deveria ser essa vivência onde, de fato, a nossa unidade, o nosso amor, pudesse ser o reflexo daquilo que Deus é na eternidade. Temporal, o exemplo que eu sempre uso é o seguinte: no dia de Natal, no dia 24 para algumas famílias, 25 para outras, 24 à noite, 25 no almoço, não é isso? 24 na janta, 25 no almoço. Algumas famílias, elas sinalizam bem o que pode ser que Deus seja. Tá bom, gente? Pedindo licença para a gente falar de teologia aqui, licença poética aqui. Nós olhamos para aquele jantar, onde cada um faz um prato. Ninguém está procurando, tipo assim, eu estou fazendo essa comida para mim. A gente sempre faz para o outro. Vou preparar essa lasanha, vou preparar esse assado, eu vou fazer a salada, eu vou arrumar a mesa. E todos se preparam para aquele encontro, onde nós vamos receber os nossos parentes, os nossos amigos, e a gente vai ter uma noite de comunhão. Não importa se tem muita criança na casa, se vai bagunçar. A gente quer mesmo a alegria, a gente quer mesmo o sorriso, a gente quer que o outro se sinta bem. E aí, comeu, gostou? Está satisfeito? Como é que foi o ano? Como é que foi a sua vida? Como é que você está? Se curou daquela gripe que você estava? E os meninos passaram? É um dia mágico, é um dia especial. É o dia que a gente às vezes fica o ano todo desejando que chegue o Natal, para a gente poder encontrar com a família. E a gente possa então desfrutar de uma comunhão a qual a gente não tem todos os dias. Para a gente matar a saudade, para a gente abraçar, para não ter hora para ir embora. Comunhão, família, amor, serviço, são coisas que a gente consegue ver numa noite de Natal ou num dia de Natal. Será que a gente não foi criado para isso? Para a relação, para o amor, para o serviço mútuo, para o pensar no próximo, para o refletir de fato aqui na terra e nas relações aquilo que Deus é na eternidade? Mas perceba bem que na eternidade ou em Deus não existe egoísmo, ganância, fofoca, dissensões, facções. Não existe eu tenho que ser melhor do que você. Só existe amor, só existe relação pura, santa, verdadeira.
Eu vejo o outro como parte de quem eu sou. Não vejo o outro como alguém distante, mas vejo o outro como parte de quem eu sou. Pai, Filho e Espírito Santo deveriam refletir para nós quem nós deveríamos ser como igreja. Jesus ora, e olha só, ele coloca isso num ponto central e várias vezes nessa oração, para que os seus discípulos e aqueles que viriam a crer pudessem ser um com ele. Primeiro ponto, estarem ligados com Jesus. O discipulado com Jesus é justamente isso, essa relação, esse pacto, essa aliança. Nós somos o povo da nova aliança, gente. Nós somos o povo que estamos aliançados em Jesus, ou seja, ligados, estamos comprometidos, juramos o nosso amor um ao outro. É isso, quando uma pessoa diz, eu creio em Jesus, ela está dizendo, eu quero realmente estar ligado eternamente com Jesus. Não quero mais me separar desse Jesus, desse Senhor. Eu creio em Jesus. E nós nos ligamos a Jesus por meio da fé. Nós então cremos, depositamos, confiamos, assinamos esse contrato com o nosso coração. Como diz o apóstolo Paulo, creio com o coração e confesso com a boca. O nosso coração se liga a Jesus por meio da fé. Nós confessamos isso às pessoas. Mas olha só, o que Jesus está dizendo é que a nossa unidade, a nossa união, a nossa relação não é somente com Jesus, mas também deveria ser uma relação uns com os outros. Uns com os outros. Perceba bem que para Jesus é importante, ele ora por isso, para que nós pudéssemos também ser ligados e relacionados uns aos outros. Que o amor a qual nós nos dedicamos e nós nos comprometemos uns com os outros seria uma prova de que verdadeiramente Jesus Cristo veio, de que realmente Ele morreu pelos nossos pecados. Essa prova que esse amor nos alcançou estaria visível na unidade da igreja. Unidade da igreja. Para que vocês sejam um. Para que a gente pudesse realmente ser um. E aí a gente vai trabalhar essa ideia de um, porque Jesus vai deixar bem o que é unidade, né? Por exemplo, a gente vai tentar sinalizar que tipo de unidade é essa. Tiago, é todo mundo junto? Todo mundo da mesma denominação? Essa é a unidade que Jesus queria? E se fosse assim, Jesus haveria fracassado na sua oração, não é? Se Jesus realmente desejava uma denominação, seja batista, presbiteriana, anglicana, metodista, então a oração de Jesus foi ineficaz, mas não é isso que nós cremos, né? A oração de Jesus é eficaz. Por quê? Porque em todos os lugares da terra, a igreja, ela é uma. Por quê? Porque ela está centrada em uma única verdade, o Evangelho de Jesus. Por exemplo, as igrejas cristãs, elas usam os 3 símbolos da fé cristã, né? O credo apostólico, a oração do Senhor e os 10 mandamentos, para sinalizar que existe uma unidade confessional e teológica a qual nós cremos em comum. Todos os cristãos em todos os lugares do mundo vão realmente crer que Deus é o Pai, Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo veio, não é isso? Nós vamos confessar as verdades que estão lá no credo apostólico. A oração do Senhor é uma oração que realmente vai conduzir a nossa relação com Deus, e a lei de Deus vai dizer realmente que Deus tem uma vontade. Todos os lugares do mundo, os cristãos, eles realmente vão concordar com as verdades aí. Mas, por exemplo, as igrejas reformadas, elas, assim que surgiu a reforma protestante, elas também sinalizaram aí a unidade reformada, né, que são aquelas confissões, confissão belga, né, o cânone de Dort, enfim, outras confissões aí que também trazem também esse tipo de unidade teológica. Mas às vezes você não sabe nem o que é isso, não é isso? Fala, o que o Tiago está falando? A questão, o resumo é, existe algo para além da denominação, do prédio, das organizações que nos unem. O que é isso? É saber que o Evangelho é verdadeiro, que Cristo Jesus é Deus, verdadeiro Deus, que Ele veio a esse mundo por causa de nós, os pecadores, para nos resgatar, para nos aproximar de Deus. Que em Jesus o Evangelho pode ser pregado para perdão de pecados, para remissão. Que em Jesus, de fato, nós somos incluídos também nessa unidade com Deus. Que em Jesus nós estamos recebendo uma nova vida, nós somos redimidos. Nós estamos sendo preparados para um novo céus e nova terra. Que em Jesus, em todos os lugares do mundo, não importa se a gente é brasileiro, outro é chileno, venezuelano, argentino, paquistanês, chinês, onde cristãos se reunirem, eles se reúnem
diante de Jesus e com a fé em nosso Senhor Jesus. Todos eles têm algo em comum. Se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus. Todos eles entraram nessa aliança perfeita com Jesus e com a Trindade. Todos eles adorarão o mesmo Deus, cearão o mesmo cálice e o mesmo pão. Todos eles terão essa fé em comum. Onde você for no mundo, você encontrar um cristão genuíno, esse cristão terá uma base de fé fundamental e essencial. É assim que nós somos unidos. É a unidade invisível da igreja, que pode ser vista também visivelmente. A unidade da igreja visível, a gente consegue ver talvez detalhes, pequenas coisas na comunidade local. Mas antes de a gente partir para a comunidade local, eu quero te dizer o seguinte: nós cremos apenas em uma igreja, a igreja de Jesus. Certo? O que é a missão 1618? O que é a igreja não sei o que de Jesus, a igreja... São nomes, são organizações, é como a gente se organiza, é como a gente ajeita a casa. Mas você tenha em mente de que o nosso Senhor Jesus foi à cruz por causa de uma igreja que não pode ser contida por prédios, não pode ser contida por placas. E nós deveríamos trabalhar para que a igreja pudesse ser realmente pudesse ser una, como diz o credo, que ela pudesse ser uma igreja centrada em Jesus Cristo. Mas a verdade é que a igreja, ela está dividida em muitos lugares, não por causa das suas placas denominacionais, mas porque não tem Cristo como centro. E esse ponto é um ponto muito importante, porque falar sobre unidade da igreja não é falar sobre uniformidade. Uniformidade é quando todos nós somos iguais. Cultuamos da mesma maneira, falamos da mesma maneira, estamos fazendo igreja da mesma maneira. E uniformidade não significa necessariamente unidade. Unidade significa ter Cristo como centro, o evangelho verdadeiro como centro. E se existe um evangelho verdadeiro é porque existem falsos evangelhos. Quando nós estamos falando de falsos evangelhos, nós estamos falando de pessoas que deturparam o Cristo crucificado, a divindade de Jesus Cristo, a lei de Deus, a vontade de Deus para nós. Banalizamos a ideia do pecado e a ideia da graça também. Quando nós falamos disso, e isso é uma realidade em nosso país e no mundo, nós estamos falando de pessoas, igrejas e irmãos que abandonaram o Evangelho. E essa não é a unidade que nós estamos falando aqui. A unidade é uma unidade centrada no Evangelho, e é isso que nós devemos procurar, que a igreja de Jesus esteja centrada no Evangelho para que haja comunhão entre os irmãos. Porque se não há centralidade do Evangelho, a igreja já se tornou mundo. E segundo o próprio Jesus no capítulo 16, o mundo odeia os discípulos. Você percebe bem que nós não estamos falando de ecumenismo? Ecumenismo é assim: todo mundo que ama a Deus vive junto em perfeita harmonia. Ecumenismo é assim: não importa que tipo de Jesus você crê. Você crê em algum tipo de Jesus? Então está valendo. Ecumenismo é assim: você crê em Jesus, eu creio em Buda, eu creio no Orixá, eu creio nisso aqui, mas nós cremos em Deus, então o amor é que vai conduzir a gente. E eu queria dizer uma coisa para vocês essa manhã, que é o seguinte: amor sem verdade é ilusão. Amor sem verdade é uma fantasia, algo irreal, é subjetivo. Amor sem verdade é uma ideia humana. Mas o amor verdadeiro, o amor com verdade é evangelho. É o amor que procede de uma fé bem estabelecida. Deus tem uma vontade. Deus escolheu uma maneira de salvar seres humanos. Deus escolheu um caminho para o céu. Deus escolheu um caminho para a justiça. Deus escolheu um caminho para a comunhão. E esse caminho é Jesus Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição em glória. Esse é o caminho. Ecumenismo é assim: todas as religiões levam a Deus. Evangelho é Jesus, é o único caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos falando de unidade, nós não estamos falando de ecumenismo. Nós estamos falando de pessoas e igrejas em todos os lugares do mundo que estão lutando pela mesma coisa: Jesus Cristo, sua morte, sua vida e sua ressurreição e glória. Essa unidade que nós estamos falando aqui. Jesus está orando para que nós sejamos um com Ele. Se nós não estivermos em comunhão com Jesus e com quem Deus é impossível haver comunhão entre nós, relação entre nós, porque já não tem em Jesus
como centro, como baliza, como orientador dos nossos amores. O Bonhoeffer, por exemplo, teólogo alemão, ele diz que é impossível alguém amar uma outra pessoa diretamente, porque o nosso amor é um amor arbitrário, é um amor cheio de preconceitos, é um amor descontrolado, sem medida. Ou amo demais e sufoco, ou amo de menos, deixo a desejar. Mas se tenho Jesus como mediador do meu amor, todo o meu amor passa por Jesus e chega no outro na maneira correta, justa, equilibrada. Está vendo por que nós precisamos de Jesus na nossa relação? Porque nós não podemos agir conforme os nossos intentos, os nossos pensamentos, nossas ideologias. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para amar. Porque é assim que é a unidade com Ele. Você percebe bem? Jesus deseja realmente que sejamos um, mas um como Jesus era com o Pai e como o Pai era com Ele. Jesus vivia uma perfeita relação com o seu Pai, e essa perfeita relação deve ser vista na igreja. Uma igreja que realmente está ligada ao seu Deus, e porque ela está ligada ao seu Deus, ela é capaz de estar também ligada ao próximo. Você está vendo aqui que Jesus está orando algo que está fundamentado naqueles 2 mandamentos, que são os essenciais, que é o cumprimento de toda a lei, amar a Deus e amar ao próximo? Mas não existe amor ao próximo sem amor a Deus. Se seu amor a Deus é um amor doentio, ou um amor conturbado, um amor poluído, um amor desorientado, um amor sem verdade, com certeza a sua relação com o próximo também será afetada por esse tipo de amor. Por isso é tão importante nós andarmos sempre buscando a vontade de Deus. Como que Deus deseja que eu me relacione com Ele? Como Deus enxerga essa verdade, essa realidade, para que nossa prática possa condizer com aquilo que nós cremos. Versículo 21, a fim que todos sejam um. Versículo 22, eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos. Jesus está dizendo que a glória dele, que a realidade de quem ele é, a beleza de quem ele é e a relação com o Pai foi demonstrada, que ele apresentou isso aos discípulos. Que glória é essa? O caráter de Deus. A vontade de Deus foi, de fato, manifestada entre os discípulos. Isso nós chamamos de glória. A gente chama de glória porque revela, de fato, quem Deus é. Às vezes a gente fica jogando a glória de Deus para uma coisa abstrata, né? Algo que a gente não consegue perceber, e é isso também. A glória de Deus é excelsus, é sublime, é essa luz reluzente, mas a glória de Deus também está contida no caráter de quem Ele é. Conhecer a glória de Deus é conhecer quem Deus é conhecer o seu santo nome, é conhecer os seus atributos, o amor, a misericórdia, a paciência, é conhecer a justiça de Deus, é conhecer como Deus faz, como Deus agiu na história. E Jesus revelou a glória de quem Deus é na sua própria vida. Mesmo abrindo mão da sua glória, excelsus, né? da sua posição de honra, e vindo em forma humana, em forma humilde, não deixou de revelar a glória que havia em Deus. Essa glória foi comunicada, e essa palavra transmitida é que realmente Jesus transmitiu, Ele deu. A palavra transmitiu aqui, ela poderia ter o sentido de alguma coisa que alguém te dá, sem você exigir, sem você poder comprar. É dado, é graça. Deus, de graça, transmitiu a glória dele aos seus discípulos. E talvez você fale, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque o desejo por conhecer a glória de Deus afetará o seu coração. O seu coração será transformado por isso. Conforme você vai conhecendo a Deus, como disse João Calvino, né, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos encontrando quem nós somos também e o que devemos ser. Conforme você vai amando a Deus e vendo em Deus motivos para amar, isso vai mudando quem você é. Nós somos controlados ou modificados ou transformados por aquilo que nós amamos. Se nós amamos um artista, uma canção, eu gosto de uma banda de rock, eu gosto de um artista pop, eu gosto do filme, dessa série de filmes, você começa a se vestir, falar, agir
conforme aquele ídolo, aquele Deus ou aquele culto. Essa que é a verdade. Mas conforme também você vai conhecendo a Deus, descobrindo quem Ele é, os seus atributos, os seus feitos, os seus atos, você começa a olhar para as histórias bíblicas não somente como histórias, mas como Deus se revelando a nós e descobrindo cada vez algo novo de Deus, uma palavra de Deus, um comportamento de Deus, e você vai falando, Deus deseja realmente ser conhecido por nós. Isso vai mexendo com o seu coração. E se mexe com o seu coração, vai mexer com as suas atitudes, a sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar. Não é isso? Algumas pessoas se dedicam em algumas coisas de Deus e não ao todo, e elas se tornam às vezes extremistas, é ou não é? Algumas pessoas descobrem como que Deus é misericordioso, e elas só veem a misericórdia, elas só veem o acolhimento. Algumas pessoas até falam, né, Jesus era assim, e não percebem às vezes as palavras duras de Jesus, a retidão, a santidade, e algumas pessoas só veem isso, só veem a dureza de Deus, como Deus agiu no Antigo Testamento, ou como Jesus foi duro com algumas pessoas, com os fariseus, e as pessoas ficam somente nisso. Mas o convite hoje é para que a gente conheça o Deus completo, que se revela a nós nas Escrituras. Amém? É isso, essa glória de Deus revelada na pessoa de Cristo, e é isso. Quer conhecer a glória de Deus? Você precisa olhar para Jesus. Como disse os discípulos a Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou, há tanto tempo estou com vocês e vocês não conheceram o Pai. As palavras, os atos de Jesus, os ensinamentos estão revelando Deus e o Pai. E você precisa ver isso. Versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste como também amastes a mim. A palavra aperfeiçoado tem a ideia no versículo 23 aí, né? Que sejam aperfeiçoados na unidade, né? A palavra aperfeiçoado tem a ideia de completo, de cheio, de realmente satisfeito. Ou seja, é possível que nós mesmos alcançados pelo Evangelho, e é possível não, essa é uma realidade. Você se tornou uma pessoa cristã, você creu em nosso Senhor Jesus Cristo, você conhece a Deus, entretanto há algo a ser completo aí nessa obra. Não de salvação do céu, do inferno para o céu, mas de o que Deus está fazendo em você. Alguma coisa precisa continuar mudando em você, sendo transformado, seu caráter, a sua fé, as visões que você tem sobre Deus, sobre você mesmo, precisam se desenvolver, você precisa se tornar maduro. Como é possível maturidade, santidade, retidão, se não por meio da unidade? É o que Jesus está dizendo. Para que a unidade, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Quer dizer então que Deus poderia simplesmente ter estalado os dedos e transformado a gente completamente. Poderia ter feito isso, mas Ele escolheu, através das nossas relações comunitárias, transformar o nosso caráter e a nossa fé. Deseja fazer isso com você. Por isso que o maior engano desse mundo é: eu consigo seguir Jesus sem uma igreja. Eu consigo seguir Jesus sem uma comunidade, sem amigos. Ou eu consigo ir na igreja sem necessariamente ter que me relacionar com as pessoas. São dos maiores enganos que existem. Por quê? Porque talvez você até consiga manter isso a sua vida toda. Pode ser que aconteça, não é impossível. Mas o quanto de Deus você deixou de receber? Quantos dos seus pecados não foram confrontados? Dos seus desvios morais, de caráter, sua santidade, o seu próprio conhecimento de Deus não foi aperfeiçoado, não foi polido por outro irmão, simplesmente pelo fato da gente não se abrir para a vida comunitária. E eu sei, meus irmãos, que a vida comunitária é essa vida mesmo, de encontros e esbarros, essa vida de desgastes. Sempre me lembro do autor, né, do Eclesiastes, né? Como um ferro afia o outro ferro, assim o irmão afia o seu amigo. E se você já viu um ferreiro afiando qualquer tipo de coisa, você vê que não é algo confortável. Você vê que é algo que gera atrito, inclusive muitas faíscas.
Relacionamento cristão vai ter isso mesmo, tá bom? É por isso que de vez em quando a gente se desentende, não é? É por isso que alguém fala assim, mas eu não concordo com isso, né? E você fala, não é possível que aquela pessoa não concorda com isso que eu estou falando, está tão claro, não é isso? Relacionamento dá trabalho mesmo. E talvez isso será exigido de você. Fazer parte de uma igreja ou buscar essa unidade significa isso. Em uma pequena instância, e talvez a mais que você mais vai viver, que é a comunidade local, os relacionamentos eles vão realmente levar você a um tipo de desconforto com as pessoas da sua própria comunidade. As comunidades em si, os pastores, as organizações, vão ter que se relacionar com outros irmãos, de outras linhas teológicas, de outros tipos de igreja, e isso vai gerar certo atrito entre nós. Eu, como pastor mesmo, eu faço parte de um grupo de pastores que, de vez em quando, a gente está se desentendendo por algumas coisas. E muitas delas são periféricas, não são centrais. E será que vale a pena simplesmente deixar de lado a comunhão por causa desses atritos? Não tentar mais uma igreja ter relacionamento com o outro? Imagine a beleza que seria isso. Se as igrejas evangélicas, protestantes, buscassem realmente não o ecumenismo, mas a unidade pela verdade. O que vale a pena? A evangelização, a glória de Jesus, a pregação do evangelho fiel, a família, os bons costumes. Será que nós podemos nos unir para conversar, para falar sobre isso? Como nós poderíamos ganhar se nós não estivéssemos presos às nossas preferências? Se nós estivéssemos mais dispostos a essas relações que vão nos causar certo tipo de dano, mas um dano que nós entendemos que pode nos trazer aperfeiçoamento. Trazendo isso para um micro aqui, né, uma coisa mais menor, as relações comunitárias. Irmãos, nós não podemos ser um tipo de gente que trabalha para que a igreja seja minada. Separações, facções, discórdias, intrigas, fofocas. Por que os apóstolos condenam tanto esse tipo de atitude? O deixar o outro irmão, quando a gente vai ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, o principal problema daquela igreja era justamente as divisões. Algumas pessoas estavam recebendo demais e elas tinham demais e elas não conseguiam olhar para aquelas que tinham de menos e olhar com misericórdia. Elas não conseguiam olhar para a necessidade do outro e ver a responsabilidade. Você está entendendo? Cada um começou a viver de maneira egoísta, egocêntrica. Mas quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, no surgimento da igreja, nós percebemos um movimento totalmente contrário a esse. Dos irmãos perceberem que o outro, ele é carente de algo que eu tenho. E da mesma maneira eu sou carente de que o outro daquilo que o outro tem, da bênção e da riqueza que Deus fez derramar na vida dele. E nós somos convidados, então, a viver essa comunidade, essa comunhão, esse compromisso, essa relação, como num casamento. Por isso que Jesus usa a imagem do casamento tão forte, para sinalizar a relação de Jesus e a igreja. E o que é um casamento? O casamento é assim, eu e a Carla somos pessoas com criações totalmente diferentes, que Deus, por um milagre, fez a gente se juntar. E quantas vezes na história da nossa relação nós chegamos a desentendimentos, ficamos com raiva, brigamos uns com os outros, mas por causa do compromisso, da aliança, da comunhão, que não é só uma comunhão de postagem, tem que ser uma comunhão verdadeira, de aliança, do casamento, eu tive que engolir muita coisa, e ela teve que engolir muitas coisas. E a gente teve que tratar nossas diferenças e a gente teve que se amar. Porque, na verdade, é isso que é o amor. O amor nem sempre é um sentimento. O amor nem sempre é um sentimento. Quão bom é amar. Mas nem sempre é o sentimento. O amor é uma responsabilidade. O amor é uma atitude de compromisso, onde eu vejo o bem do outro, onde eu olho o outro e não fico preso no meu egoísmo. O amor sempre se abre para o outro. É isso. Quando você vai ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, e fala que o amor não busca os seus próprios interesses, eu penso, realmente, não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse do outro. Porque é assim quando a gente quer amar. Eu penso, quais são os interesses do meu irmão Eric, e eu falo, então eu quero suprir esses interesses dele.
Qual é a necessidade dele? O que faz com que ele seja mais amado, se sinta amado? Então eu vou trabalhar para que ele possa saber que é amado. Eu não vou simplesmente sentir amor. Eu vou realmente externar aquilo que eu sinto em ações, em prática. Por isso, meus irmãos, esse tema da unidade, do aperfeiçoamento na unidade, é tão importante para nós. Porque é importante para o nosso Senhor Jesus. Nós não deveríamos trabalhar de maneira nenhuma pela desunião da igreja. Não podemos fazer isso. Nós não podemos achar que isso é normal. Achar que esse é o objetivo de Deus. Porque esse não é o objetivo de Deus. É um objetivo maligno e que, às vezes, nós somos tentados, não é verdade? Alguém veio com a blusa que você ia comprar, não é, irmã? Aí você fala, meu Deus, não é possível, está competindo comigo. Não é isso? Aí você chega na outra lá, comprou a blusa que eu ia comprar. E aí vai se criando essa coisa ruim, que a gente começa a não se amar, mas se aturar, e esse aturar daqui a pouco começa a virar o quê? Divisões e facções. Quando a gente vê uma igreja se partindo, por exemplo, é uma coisa tão ruim, fere muitas pessoas, e é necessário, às vezes, que existam divisões para que se mostre os aprovados e os reprovados, como disse o apóstolo Paulo, mas a gente deveria ter muito temor em relação a essas coisas. Eu pensei muito sobre isso quando a gente começou a plantar a missão 16-18. Será que não seria melhor a gente ir para uma igreja, uma outra, em vez de criar uma nova denominação? Nós entramos nessa crise também, porque para nós era certo essa questão. Por que a gente vai... Isso não dividiria a gente? E depois a gente foi descobrindo, e no nosso tempo, que isso não era uma opção, realmente a missão tinha que acontecer do jeito que aconteceu, mas ao longo da nossa jornada a gente percebeu, não podemos andar sozinho. Será que existe alguma maneira de denominações independentes poderem andar em comunhão com outras denominações? E a gente buscou o caminho da comunhão, porque o caminho do isolamento não é um caminho onde nós somos aperfeiçoados. Está vendo, irmãos? Como é importante isso? Como é importante a gente olhar para essas palavras e pensar na oração de Jesus e ver como que nós podemos aplicar isso. É certo que algumas vezes nós vamos ser exigidos de, realmente, nós vamos ter que nos separar. Nós vamos ter que tomar decisões de realmente dar alguns passos que vão realmente gerar esse cisma. A igreja teve que passar por isso. Nós temos igreja protestante justamente por causa disso. Porque chega um momento que a comunhão não é mais possível. Quando que não é mais possível a comunhão? Quando não há Cristo. Quando não há Evangelho. Quando não há o mesmo foco no Senhor. Então, toda vez que você tiver que tomar essa decisão, seja se levantar da mesa quando alguém está profanando o nome de Deus, saiba disso. Se não fosse isso, eu estaria aqui. Eu estaria amando. Mas o amor sem verdade é ilusão. Não estamos falando de ecumenismo aqui. Eu vou passar para o próximo ponto, mas eu queria enfatizar isso. Não estamos falando de ecumenismo. Não estamos falando de que a gente deve aturar e engolir tudo que todo um pastor fala, que toda igreja fala. Inclusive, se você fizer isso, você está lutando contra a sua própria consciência e a palavra de Deus. Algumas vezes você vai ter que tomar certas decisões. Entretanto, pense bem. Pense bem. Quando isso realmente não tiver outra opção. Toda vez que a Bíblia trata sobre isso, ela trata de lamento. Coisas necessárias que nós precisamos fazer, mas com lamento, por causa da maldade do nosso coração. Porque a gente não consegue. Tudo bem, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. O que vale lutar? Vale lutar por essa unidade que é aperfeiçoada no relacionamento, na comunhão dos santos, na fé centrada em Cristo Jesus. Por essa vida, por essa igreja, por essa unidade, vale a pena. Qualquer coisa que estiver fora disso, já não vale mais a pena energia. Está vendo? Versículo 24. Ainda no 23 tem uma coisa muito importante. E eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste como também amastes a mim. Essa unidade que vira uma prova para o mundo. Essa comunhão, eu lembro, por exemplo, de muitas vezes que eu e o Everton, o Everton é meu amigo há muitos anos já, antes da gente
começar a missão 16-18. E tantas vezes na nossa caminhada a gente teve ali os atritos, os desencontros, e hoje, graças a Deus, não mais, ou não muito mais, né, Bertão? Graças a Deus. E como que eu vejo que isso pode ser um testemunho para as pessoas? Quem vai nos conhecendo, vocês que são mais antigos da igreja, vê que o Everton é o Everton e o Tiago é o Tiago. Que a gente fala a mesma coisa, né? A gente está pregando e tal, a igreja, conduz a igreja, mas a gente tem as nossas particularidades e as nossas diferenças, e não somos uniformes, não é isso? Entretanto, parece que existe alguma coisa para além disso, que mantém essa relação e essa amizade, esse compromisso entre nós, nossas famílias, e que eu fico pensando que isso pode ser um testemunho de como Deus coloca pessoas diferentes, com gostos diferentes, juntos no mesmo lugar, no mesmo propósito, trabalhando para a mesma coisa, algo específico. Então eu penso que se pode ser assim comigo e com Everton, pode ser com essa igreja aqui também. Pessoas tão diferentes umas das outras, não é isso? Eu já falei outro dia, tem gente aqui que ri e parece que é uma buzina de um caminhão, não é? E o outro não suporta barulho, mas está escutando a risada do outro e rindo também. Só aqui, porque se fosse no trabalho você já tinha pedido conta. Eu não aguento conviver com aquela pessoa. Mas é isso. Nas nossas diversidades, dos nossos gostos, das nossas preferências, a gente vai encontrando algo maior que pode nos unir, que pode fazer com que a gente se chegue uns aos outros de verdade e faça com que a gente viva em comunhão. Não é isso? Glória a Deus por isso, somente pelo Espírito Santo a gente pode viver assim. Versículo 24, a verdade é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Vontade de Jesus é que onde Ele está, nós possamos estar também. Em Jesus, no Evangelho, nós não vivemos em dois planos, né? Plano espiritual, plano natural, plano terrestre, plano celestial. Onde Jesus está, nós estamos. Onde Jesus está, nós agora temos o privilégio de estar sempre diante de Deus. Se Jesus tem comunhão perfeita com o Pai e com o Espírito Santo, nós também temos, nós também estamos ali. É o famoso estamos junto e misturado. É a igreja e a Trindade. Estamos junto e misturado para a glória de Deus, como diz o texto, para que nós possamos ver a glória que Deus deu a Jesus. Deus o Pai deu a Jesus, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Para que nós possamos perceber a glória que existe no amor do Pai ao Filho. E essa alegria possa ser a alegria nossa também, transbordante em nós. O penúltimo versículo, 25, Pai justo, lembra disso. Lembra dessas palavras. Deus o Pai é justo em suas obras e em seus atos. Talvez a gente não entenda como que Deus age, como que Ele deixou a história da igreja acontecer até aqui. Mas pense bem, será que alguma vez Deus cometeu algum tipo de injustiça? Seja com a igreja dele, seja com você? Será que Deus está disposto a cometer qualquer tipo de injustiça? Não. Ele é um Pai justo. Tudo o que faz é justo e verdadeiro. É sempre em amor. É sempre o bem. Nós não entendemos como que Deus age, porque nós vemos a realidade de forma limitada. Mas nunca esqueça disso. Deus, o Pai, é justo e faz aquilo que é necessário e bom e bem para nós. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eles não só conheceram, eles reconheceram, eles não só ouviram a mensagem, eles reconheceram, eles abraçaram, eles colocaram essa mensagem dentro do seu coração. As palavras de Jesus são palavras verdadeiras para nós. O mundo, mesmo sendo exposto dias e dias ao Evangelho, não consegue perceber, não consegue abraçar, não consegue amar, mas nós amamos, nós abraçamos, nós realmente nos abrimos para essa mensagem e começamos a amar, a crer, a desejar. Que nós possamos realmente entender essa distinção que Jesus está dizendo. O mundo não conheceu, o mundo não reconheceu, não abraçou, o mundo não recebeu. Essa é a mensagem de João. Mas
pela graça de Deus, você está aqui escutando a mensagem do Evangelho. O que te fez desejar? O que fez seu coração se abrir para isso? Você podia estar fazendo tantas outras coisas que têm valor para o mundo. Podia estar fazendo um churrasco lá na sua casa, lá, assistindo a televisão, fazendo qualquer outra coisa. A coisa mais maluca que tem é você ser cristão. Todos os domingos você vir sentar, escutar alguém falando uma mensagem, que inclusive você já ouviu uma parte dela em qualquer outro sermão, né? Alguém poderia falar, não, já tive essa aula, né? Alguém podia falar isso. Você vem, você é desafiado a compartilhar o seu recurso. O mundo está falando para você guardar essa parte, para você poder investir, você está abrindo mão dessa parte por causa de algo maior. Ser cristão é alguma coisa muito maluca, entendeu? A se doar por outras pessoas, mas esse mundo é tão egoísta, se você ficar perdendo o seu tempo se dedicando a pessoas que você nem conhece, e o que vai ser da sua casa, os seus? O mundo cada vez mais egoísta, e nós estamos falando de generosidade, de amor, de compromisso, de outras pessoas que têm que ser alcançadas. Por que a gente não se fecha em nós mesmos? E aí a gente começa a trabalhar um em favor do outro, em vez de ficar trazendo mais gente. A gente sabe que quando trazer mais gente, mais problema. Por que a gente fica inventando essas coisas? Mas é isso. É a missão da igreja. É para isso que Jesus está enviando os seus discípulos, para que a gente possa dizer para todos os pecadores, falar assim, ó, não importa qual tipo de pecador você é, qual problemático você é, quais problemas você tem na sua vida, você será um testemunho, se Jesus entrar no seu coração, se você crer verdadeiramente. Você será um testemunho de como Deus trabalha na vida das pessoas, de como Ele realmente, como eu disse aqui no Salmos 113, de como Ele tira o pobre do lixo. E às vezes o pobre não é só pobre de dinheiro, é pobre de vida, é o pobre de espírito, é o pobre de tantas coisas que somente o reino de Deus tem. Está vendo? Versículo 26, o nosso último versículo, para a gente concluir o capítulo 17 é: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que com o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles estejam. Não ache que você conheceu tudo o que havia para conhecer em Jesus. Há tantas coisas para se conhecer de Jesus. O nosso Deus é uma fonte inesgotável de amor, de justiça, de alegria, de verdade. É quem Ele é. Há tanto a conhecer nesse Deus que nós nos reunimos todos os domingos para adorá-lo. Por isso, meu irmão, eu queria te incentivar a se relacionar com esse Deus em verdade e em amor, procurando se relacionar realmente afetivamente com esse Deus, mas também conhecendo as suas verdades, conhecendo a sua Escritura, a sua palavra. Conhecer a Deus. Demonstre amor a Deus conhecendo a Deus. Nós às vezes ficamos caçando tantas formas de retribuir essa graça de Deus, não é isso? Se eu pudesse doar todo o meu dinheiro, se eu pudesse trabalhar e ajudar todos os pobres, os órfãos, as viúvas, se eu pudesse ir à guerra, sei lá, o que eu posso fazer? Mas nós precisamos entender que Deus deseja ser conhecido e Ele se alegra nisso. Deus, Ele está se revelando a nós por meio da sua palavra e mais especificamente por meio de Jesus Cristo. Você precisa conhecer a Deus. Sexta-feira, eu e a Carla, a gente fez uma coisa que a gente não fazia há muito tempo. A gente foi andar à toa. A gente só fica aqui na igreja, essa rotina e tal. E eu falei, vamos tirar um tempo para nós, para a gente poder, sei lá, ir no sebo lá no Maleta lá e não comprar livro nenhum, né? Olhar as lojas e tal e não fazer, tipo assim, vamos andar, vamos ter um dia atípico. E a gente sentou no banco na Praça da Liberdade e eu estava falando com a Carla sobre evangelização. Falei, nossa, lembra aquela época que a gente vinha nas praças evangelizar e tal, né? E aí veio um rapaz vender uma bala pra gente e tal. E aí eu falei, poxa, eu estou falando de evangelização com a Carla, é a hora que eu vou poder compartilhar o evangelho aqui também, né? E aí conversei, conheci a pessoa lá e tal. E uma das coisas que eu falei, entre tantas outras coisas, foi o seguinte: você tem uma Bíblia na sua casa? Eu tenho. Então leia a sua Bíblia. Conheça a Deus, porque Deus deseja ser conhecido.
Deus quer ser conhecido por você. E você pode fazer isso qualquer hora. Qualquer hora. Onde tem uma Bíblia aberta, Deus está falando com alguém. Nós precisamos resgatar o Deus que pode ser conhecido. Não simplesmente ficar dependendo de pregações ou de, sei lá, de coisas que seja ativo no processo de conhecer a Deus, não somente passivo. Eu sei que é muito bom vir no domingo escutar uma mensagem que foi preparada e tal, vir num grupo de estudo, é legal, mas seja participante ativo da relação com Deus, conhecendo, tenha as suas próprias experiências com Deus. Passe tempo em oração, passe tempo em leitura bíblica, lê uma palavra, você não entendeu? Pega o dicionário, entenda o que outras pessoas falaram sobre isso. Será que alguém já pregou sobre isso? Será que existe alguma canção que reverbera essa verdade? Fica com aquilo, passa tempo com aquela verdade, porque conforme você for conhecendo a Deus, Deus também revelará ainda mais sobre quem você é e aquilo que você deve fazer. Se conforte nisso. Há tantas coisas hoje em dia, a gente abre o celular e há milhares de informações. Eu amo isso. Não acho que isso seja algo ruim. Às vezes você abre o Instagram e alguém está ensinando a, sei lá, a fazer uma receita. Eu nunca posso fazer aquela receita, mas eu aprendi como é que faz. Não é isso? É uma informação, é um conhecimento. Mas a gente às vezes se dedica tanto em conhecimentos aleatórios, em livros, em filmes e séries, e todas essas coisas são boas, gente. Eu amo isso. Só que aí existe alguma coisa que eu preciso amar mais, entendeu? E eu preciso amar mais o nosso Senhor Jesus, porque há muita coisa em mim a ser transformada, há muita coisa em mim que precisa ser mudada, e essas coisas só vão mudar quando o meu amor por Deus for maior do que qualquer outra coisa nesse mundo. Quando o meu amor por Deus for um amor realmente que está conhecendo, assim como quando eu comecei a conhecer a Carla. Naquela época a ligação da TIM era 25 centavos, e você tinha que ligar uma vez só, porque se você tivesse, sei lá, R$2 de crédito, você só tinha 4 ligações para o mês todo, entendeu? Então, assim, quando eu ligava para a Carla, eu não desligava. E quando eu descobri que eu estava gostando da Carla, né, foi o dia que a gente passou a noite inteira, de 8 da manhã às 6 da manhã, naquele telefone quente, ligado no carregador, para a ligação não cair. E eu falei, eu devo estar gostando dela, porque eu não faço isso com ninguém mais. Eu não passo tanto tempo com ninguém assim no telefone. Então, não é assim quando a gente está apaixonado? Quando a gente deseja conhecer alguém? Deveria ser assim também com Jesus. Tá bom? Então eu quero te dar esse estímulo para que você possa conhecer o nosso Senhor Jesus. Nos próximos capítulos, nós vamos ver como o nosso Jesus nos ama. Além de orar, além de tudo, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus sendo entregue às autoridades e morrendo, sofrendo a paixão, para nos ter por perto. Jesus passou algo muito duro, um sofrimento pesado demais, para ter eu e você por perto. No mínimo, vale o esforço da nossa parte, para poder conhecê-lo e retribuir esse grande amor com que ele nos amou. Amém? Fique de pé para a gente poder ter o nosso momento de ceia.